Você sabia que Satanás já esteve no céu? Sim, ele morava no céu. A Bíblia revela claramente que o diabo já viveu na presença de Deus. Não é nenhuma surpresa que ele possua amplo conhecimento sobre a raça humana e esteja determinado a destruí-la por meio do engano. Este arqui-inimigo de Deus é um mestre enganador. Em seu orgulho e arrogância, Satanás acreditou que poderia se levantar e se rebelar com sucesso contra Deus. Essa rebelião levou à queda final de sua posição exaltada dada por Deus, e ele foi lançado à terra junto com os anjos que enganou. Se Satanás conseguiu enganar os anjos, tenha certeza de que ele tem capacidade de enganar muitas pessoas. A Bíblia mostra claramente como Lúcifer caiu de sua exaltada posição dada por Deus em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, e que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. O diabo vive para enganar a humanidade a partir da verdade. O mesmo enganador que enganou o primeiro homem e a primeira mulher também está hoje a influenciar numerosos líderes mundiais, políticos e celebridades e procura enganar e destruir o mundo inteiro. O objetivo de Satanás é impedir as pessoas de abraçarem os caminhos de Deus, o que as prepararia para a segunda vinda de Jesus. Portanto, é crucial estar ciente dessas verdades e permanecer vigilante contra os enganos do inimigo. Meu amigo e minha amiga, quero que preste muita atenção a este vídeo para que você esteja adequadamente informado e enraizado na verdade até a volta de nosso Senhor Jesus. Quero encorajar você a assistir este vídeo até o final e participar das orações que faremos por você. Além disso, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe pelo menos uma vez para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Ao fazer isso, você estará espalhando o Evangelho, tocando mais vidas e avançando o reino de Deus. Muitos de nós, frequentemente, contemplamos como o mundo seria um lugar melhor sem o mal. E a verdade é que o mundo seria um lugar melhor sem Satanás. Considere isso por um momento. A rebelião de Satanás no céu marca o primeiro exemplo de pecado e desobediência a Deus. Ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos no céu a se juntarem a ele na rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. Apesar disso, ele foi dominado e lançado por terra. Desde então, ele prometeu enganar a humanidade para a destruição eterna. O diabo passou a enganar o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus no jardim do Éden, os levando a desobedecer a Deus. Essa desobediência marcou o início do pecado, e a humanidade tem sido desde então sujeita à sua influência. Por que Satanás engana as pessoas? A resposta é simples. Ele procura ganhar seguidores que cairão com ele na condenação. Ele sabe que está condenado para sempre e, portanto, quer a criação valiosa de Deus, os humanos, com ele ali. Então, ele vira as pessoas contra Deus através do engano, as levando à desobediência e, eventualmente, à sua própria destruição. Este é o seu plano mestre. O poder de Satanás reside na sua capacidade de enganar as pessoas. Muitas pessoas desconhecem esse fato, o que as leva a cair nessa armadilha. Você já considerou as inúmeras pessoas que foram vítimas dos truques do diabo? Ele não apenas enganou Adão e Eva, mas também levou Caim a matar seu irmão Abel. Desde então, Satanás tem enganado inúmeras multidões de pessoas, escravos e reis, jovens e velhos, pobres e ricos, medrosos e ousados. É alarmante perceber que enquanto você assiste a este vídeo agora, ele está enganando alguém, fazendo essa pessoa acreditar em suas mentiras em algum lugar por aí. Portanto, é fundamental permanecer vigilante contra o engano do diabo e buscar a verdade que leva à liberdade e à salvação. Quando Jesus falou sobre os sinais dos últimos dias, um aspecto crucial que ele destacou foi o engano. Veja o que diz Mateus, capítulo 24, versículos 23 ao 25. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos-lo tenho predito. Devemos ser cautelosos com a habilidade sutil, porém estratégica do diabo. Não se deixe enganar acreditando em suas mentiras. Jesus advertiu que, se possível, até os eleitos seriam enganados. Quem são os eleitos? São aqueles que creem. Por isso, meu amigo e minha amiga, é fundamental estar atento a isso. Sinais e maravilhas por si só são insuficientes para confirmar que aqueles que os realizam são enviados por Deus.
Em alguns casos, eles não são de Deus. Devemos ser gentis como as pombas, e ainda assim sagazes como as serpentes, pois estamos vivendo nos últimos dias. Se as pessoas realizam sinais e maravilhas, mas não pregam a verdade da palavra de Deus, é seguro concluir que elas não carregam a verdade e não são de Deus. São indivíduos que Jesus repudiará no último dia, conforme mencionado em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pode acreditar, esses indivíduos profetizaram, expulsaram demônios e realizaram milagres, mas Jesus nunca os reconheceu. Curiosamente, eles realizaram estes sinais e maravilhas em nome de Jesus, mas isso foi apenas um engano. Portanto, se você está assistindo a este vídeo agora, considere-se abençoado porque Deus está falando e revelando as mentiras de Satanás para você. Mas como o diabo engana o povo de Deus? É simples. Ele ataca o povo de Deus explorando seus desejos e inclinações naturais para as coisas que são extremamente atraentes para nós. Foi assim que ele enganou Adão e Eva, e continua a ser a mesma estratégia que ele emprega para enganar as pessoas hoje. O apóstolo Paulo lança luz sobre o engano do diabo nos últimos dias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Apocalipse 12 é perturbador porque muitas pessoas desconhecem a capacidade de Satanás de enganar. Ele é um grande enganador, desencaminhando as pessoas, e é da sua natureza enganar. Em Mateus capítulo 24, versículos 6 ao 8, Jesus mencionou, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Nos últimos dias haverá inúmeras notícias sobre guerras muito parecidas com o que vivemos hoje. Nações e reinos entrarão em conflito. Jesus nos adverte que quando ouvimos sobre isso, não devemos entrar em pânico, mas sim manter a nossa fé. Hoje testemunhamos muitas guerras e conflitos em todo o mundo. Milhares de pessoas perderam a vida como vítimas dessas guerras. Por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mais de 10 mil pessoas perderam a vida. Além disso, o conflito entre Israel e o Hamas resultou em mais de 1.200 vítimas apenas no dia 7 de outubro de 2023. Isso é assustador e indica que estamos nos últimos dias e devemos estar vigilantes contra o enganador. Em Mateus capítulo 24, versículo 7, a última parte afirma: "E haverá fomes e terremotos em vários lugares." É de partir o coração contemplar o número de crianças que morrem na África devido à fome, o número de vidas ceifadas pelos terremotos em diferentes partes do mundo e o impacto devastador de pestes como a Covid-19, que ceifou cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Todas essas ocorrências devem servir como lembretes claros de que o fim se aproxima, nos exortando a estar vigilantes contra o engano. Estes acontecimentos não são meras coincidências, são profecias bíblicas que se desenrolam diante dos nossos olhos. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, enfatiza isso. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meu amigo e minha amiga, o tempo de Satanás está se esgotando e ele sabe disso. Cada dia que vivemos na Terra nos aproxima do fim do mundo. É crucial não ser pego de surpresa. A volta de Jesus é iminente e os sinais de seu regresso continuam a revelar todos os dias. É comum se perguntar, onde está a volta de Jesus? Quanto tempo mais teremos que esperar pelo retorno de Jesus? Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos avisa, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Mas é crucial entender que Deus não demora em cumprir a sua promessa. Em vez disso, ele é paciente, desejando que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Concluindo, quero encorajar você a não sucumbir ao engano, ao desespero ou ao medo. Em vez disso, inspire-se por ter a oportunidade de testemunhar esses eventos. Então, vou perguntar novamente: você já entregou o seu coração ao Senhor Jesus? Se não, esta é uma ótima oportunidade. O tempo está se esgotando e Jesus está chamando por você. Se você ouvir a voz dele hoje, não endureça seu coração. Assim como na parábola das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram sábias, porque se prepararam para a vinda do Senhor. Encorajo você a fazer esta oração comigo agora, pela fé. Senhor Jesus, hoje venho humildemente diante do Senhor, entregando minha vida a Ti como meu Senhor e Salvador. Te peço que assuma o controle absoluto da minha vida e me torne seu. Renuncio agora à obra oculta das trevas, do pecado, do meu eu e de Satanás. Por favor, me limpa de todo o pecado. Busco sinceramente o dom do Teu Espírito Santo em minha vida neste momento. Obrigado por ouvir a minha oração. Amém. Agora, vamos orar todos juntos. Senhor Deus e Pai, declaramos e pedimos a graça de continuar crendo até a Tua volta ou até que o Senhor nos chame para casa para estar contigo. Oramos por discernimento para todos os que assistem a este vídeo, tanto agora como no futuro, para que não sejam desencaminhados pelo engano do diabo nestes últimos dias. Declaramos também que o Senhor nos equipará com a intrepidez para defender a nossa fé, mesmo diante de dificuldades e perseguições. Quando a nossa vida terrena chegar ao fim, ou quando a trombeta soar, que possamos ser encontrados em Ti, permanecendo irrepreensíveis diante do Teu trono justo. Oramos para que as bênçãos repousem sobre todos os que hoje participam desta oração, suas famílias e seus entes queridos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. No livro do Apocalipse, uma profecia assustadora revela o aviso final de Deus sobre a grande tribulação. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 13, nos fala de um mundo mergulhado em um desespero sem precedentes. Um mundo onde o mal corre desenfreado e as trevas prevalecem. Esse cenário do fim dos tempos revela uma realidade sombria onde os julgamentos de Deus são desencadeados. Mas em meio ao caos, há um raio de esperança, um farol de luz que brilha na escuridão. O livro do Apocalipse, com suas imagens vívidas e narrativa cativante, contém a chave para a compreensão deste período tumultuado. É uma revelação como nenhuma outra, repleta de mensagens enigmáticas e significados ocultos. À medida que nos aprofundamos nas suas páginas, desvendamos a mensagem da profecia e da revelação do plano divino. O que será da humanidade quando confrontada com circunstâncias tão terríveis? Como a fé resistirá diante do mal avassalador? Estas questões pesam muito nos corações dos cristãos, nos convidando a procurar uma compreensão mais profunda da nossa fé e das implicações do fim dos tempos. Confiamos em Deus que este vídeo tocará seu coração, acendendo um novo avivamento que te levará a uma devoção mais profunda a Deus. Em Apocalipse, a Bíblia fala sobre 7 trombetas cujos toques desencadeiam uma série de calamidades épicas sobre a terra e todos os que nela vivem. Cada toque das trombetas anuncia uma nova catástrofe, mergulhando a terra no caos e na incerteza. Imagine estar na terra enquanto a primeira trombeta soa e testemunhar o desenrolar de pragas inimagináveis. Os mares, outrora serenos e vivificantes, se transformam em sangue. Ao ressoar a segunda trombeta, as águas que sustentam a vida se tornam amargas. Então a terceira trombeta traz à tona um evento cataclísmico que abala os próprios alicerces do nosso entendimento. Corpos celestes caem dos céus, colidindo com a terra. É uma exibição deslumbrante de destruição e caos. Mas as calamidades não param no domínio físico. A quarta trombeta revela um enxame de gafanhotos que emerge do abismo, enviado para atormentar os habitantes da terra. Esses gafanhotos possuem um poder terrível de infligir dor e sofrimento, sendo seu líder Abaddon, o destruidor.
Então temos a quinta, a sexta e a sétima trombetas. Outra coisa que lemos no livro do Apocalipse é a ascensão do Anticristo, uma figura marcada pelo engano e pela tirania. Imagine quando o Anticristo subir ao palco global, cativando os corações e mentes das massas. Com sua língua afiada e comportamento carismático, ele tece uma teia de engano, atraindo as pessoas para suas garras. Esta natureza enganosa espelha a serpente do jardim do Éden, apelando aos nossos desejos e nos afastando da verdade. À medida que o Anticristo ganha poder, ele estabelece uma ordem mundial e exige lealdade inabalável. O falso profeta, cúmplice do Anticristo, realiza sinais e prodígios para enganar as massas, as desviando do caminho da justiça. Este falso profeta personifica a rebelião contra o Criador, procurando estabelecer um reino falso que se opõe à ordem divina de Deus. Mas, à medida que tudo isto se desenrola, a Bíblia nos diz que a misericórdia de Deus brilha intensamente enquanto ele intervém com 3 anjos especiais, conforme citado em Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 13. Este ato divino não tem precedentes, demonstrando o profundo amor de Deus pela humanidade e o seu desejo de trazer salvação e justiça ao mundo. Mas o que esses anjos dizem? O primeiro anjo aparece voando pelo céu proclamando o evangelho eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 6 a 7 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. É como se os próprios céus declarassem estas boas novas a todas as pessoas. A mensagem do anjo transcende as barreiras linguísticas, alcançando todos os cantos do mundo. Enfatiza a necessidade urgente da humanidade temer e adorar a Deus. Este chamado para temer a Deus não se trata de se encolher de terror, mas sim de reconhecer seu amor, santidade e autoridade inspiradores de temor. É como estar na presença de uma montanha majestosa, sentindo uma sensação de reverência e humanidade. A mensagem do primeiro anjo convida todos a entrar num relacionamento profundo e pessoal com o nosso Criador, dando a Deus a reverência e adoração que Ele merece. Agora vamos voltar nossa atenção para o segundo anjo. Este mensageiro celestial faz um anúncio profundo: a queda da Babilônia. Veja Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. No contexto bíblico, Babilônia simboliza os sistemas e ideologias corruptos que se opõem ao reino de Deus. Representa o fascínio do poder mundano, do materialismo e da rejeição da autoridade de Deus. A mensagem do segundo anjo serve como um aviso de que estes sistemas, construídos sobre o engano e o egoísmo, acabarão por desmoronar. Nas nossas próprias vidas podemos encontrar a influência da Babilônia. Ela pode se manifestar como a pressão para nos conformarmos com normas sociais que contradizem os nossos valores cristãos, ou a tentação de dar prioridade ao sucesso mundano em detrimento do crescimento espiritual. O anúncio do segundo anjo nos leva a avaliar as nossas prioridades, a resistir às tentações da Babilônia e a procurar o reino de Deus acima de tudo. Isso nos assegura que não importa quão influentes ou invencíveis estes sistemas corruptos possam parecer, a justiça de Deus prevalecerá e o seu reino perdurará. Agora vamos considerar a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro.
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Este anjo emite uma advertência solene contra a adoração da besta e a aceitação de sua marca. A besta representa a personificação da rebelião contra a autoridade de Deus e da rejeição da sua verdade. As consequências de se alinhar com a besta e rejeitar a Deus são graves, pois o anjo descreve o derramamento da ira de Deus sobre aqueles que escolhem rejeitá-lo. Em nossas vidas, testemunhamos paralelos com esse aviso. Deus estende a mão incansavelmente até nós, nos oferecendo salvação e misericórdia. No entanto, muitos rejeitam seu chamado. Hoje, como nos tempos bíblicos, Deus nos alerta, desejando o nosso arrependimento e oferecendo uma chance de nos voltarmos para Ele. É nossa responsabilidade atender ao seu chamado. Mesmo nos tempos mais sombrios e durante a ascensão do anticristo, Deus envia mensageiros para alertar e chamar os pecadores ao arrependimento. O desenrolar do Apocalipse deveria funcionar como um alerta. Aqueles que persistem no pecado e rejeitam o Evangelho assumem a responsabilidade pelas suas consequências eternas. Este aviso é um lembrete da batalha espiritual contínua que enfrentamos. Assim como o terceiro anjo enfatiza as terríveis consequências de rejeitar a verdade de Deus, também destaca o amor e a graça incomensuráveis disponíveis para nós através de Jesus Cristo, e nos convida a abraçar de todo o coração a verdade de Deus, a rejeitar qualquer forma de idolatria e a encontrar refúgio no seu amor infalível. É um apelo à humanidade para que se afaste do caminho da destruição e abrace a oferta de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Meu amigo e minha amiga, em meio ao caos e à incerteza do fim dos tempos, há um apelo urgente que ecoa pelas páginas da Bíblia. É um apelo para temer a Deus, para reconhecer seu julgamento e para se afastar do pecado. Este apelo não deve ser considerado levianamente, pois a falta de temor a Deus é uma questão crítica do nosso mundo hoje. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento." A falta de temor a Deus não é apenas uma preocupação casual. É uma ausência profunda que lança sombras sobre corações e mentes. Numa sociedade muitas vezes movida pelo interesse próprio e pelos prazeres momentâneos, o conceito de reverenciar a Deus parece estar a desaparecer. Mas a verdade é que o julgamento é iminente. É uma realidade da qual não podemos escapar. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre as consequências de nossas ações e das escolhas que fazemos. Ela nos chama ao arrependimento e a nos voltarmos para Deus antes que seja tarde demais. Tal como os dias de Noé, quando o dilúvio veio e levou os injustos, chegará um tempo em que o julgamento de Deus será desencadeado sobre a terra. Atos capítulo 17, versículos de 30 a 31 nos diz: "Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos." No entanto, infelizmente, mesmo face às intervenções divinas e aos sinais inegáveis, alguns ainda podem escolher a rebelião. Isto realça a complexidade do livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre a obediência e a desobediência. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu a liberdade de fazer escolhas, mas também nos responsabiliza por essas escolhas. Nos tempos mais sombrios, quando o mal parece prevalecer e a esperança parece desaparecer, Deus oferece a salvação e a oportunidade de arrependimento. Ele estende sua mão misericordiosa, nos convidando a voltar para Ele em busca de perdão e redenção. Assim como um pai amoroso espera pacientemente que seu filho rebelde volte para casa, Deus espera pacientemente que cheguemos até Ele. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, declara: "Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário,
Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, não deixemos enganar pelo fascínio deste mundo, nem sejamos consumidos pela falta de amor a Deus que nos rodeia. Em vez disso, atendamos ao apelo urgente, reconheçamos o julgamento iminente e escolhamos nos voltar para Deus. Que possamos abraçar a sua misericórdia, seu amor e sua oferta de salvação, pois é nele que encontramos a verdadeira esperança e a vida eterna. Ao refletirmos sobre estas palavras, respondamos com o coração aberto, procurando honrar e adorar a Deus, resistindo ao fascínio dos sistemas mundanos e encontrando o nosso refúgio final no amor e na graça de Jesus Cristo. O mundo está mudando sob nossos pés, um gigantesco despertar de seu sono, e está enviando ondas por todos os aspectos de nossas vidas. Sim, algo está por vir, um evento tão significativo que seus ecos serão sentidos por gerações. Este não é momento para medo, mas para fé. Não por ansiedade, mas por admiração. Os sinais estão ao nosso redor como estrelas no céu noturno, nos guiando e contando uma história escrita muito antes do nosso tempo. Estes não são apenas avisos, são convites para testemunhar a majestade e o poder de um plano maior que nós. Convido você a viajar comigo e caminhar pela neblina com os olhos bem abertos e o coração pronto para receber. Exploraremos a Bíblia, aquelas palavras antigas que ainda hoje ecoam com relevância e poder. Vamos descobrir os 7 sinais, como descobrir tesouros preciosos na areia, cada um deles uma peça do quebra-cabeças, uma palavra na história dos nossos tempos. Mas não é apenas sobre compreensão e sim transformação. À medida que nos aprofundarmos nessas verdades, estarei orando com você e por você. Procuraremos não apenas conhecimento, mas sabedoria. Não apenas consciência, mas uma profunda mudança de coração. Esta oração não é apenas uma observação final. É uma conexão viva e poderosa, uma ponte entre nossos corações e Deus. Você está pronto? Pronto para entrar nesta jornada com coração e esperança? Pronto para encarar a mudança que se aproxima não como uma ameaça, mas como um surgimento de algo novo e algo melhor? Não vamos apenas observar os sinais, vamos fazer parte deles, vamos vivê-los. Passemos de espectadores a participantes desta dança divina do destino. À medida que navegamos por estes tempos tumultuados, os ecos de antigas profecias soam mais alto em nossos ouvidos. Lembre-se das palavras de Mateus, capítulo 24, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Estas palavras ressoam profundamente à medida que testemunhamos conflitos e tensões que fervilham a nível global. A terra sagrada de Israel, o relógio profético para muitos, está envolvida em conflitos, sinalizando para muitos a aproximação dos tempos proféticos. Consideremos o mundo desde que as sombras da Segunda Guerra Mundial recuaram. Estivemos perto do abismo repetidas vezes, com situações de catástrofe nuclear. Mais nações detêm agora as chaves deste poder destrutivo. E o advento de novas e aterrorizantes tecnologias, como mísseis hipersônicos e drones, transformou a guerra. Devemos ponderar profundamente. Que faísca poderia desencadear um inferno global, uma terceira guerra mundial que poderia cumprir as terríveis advertências de Daniel e de outra Bíblia? Mesmo assim, neste clima de medo e incerteza, não ficamos órfãos. O Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus, oferece uma paz que excede todo entendimento. É uma paz não ditada pelo caos deste mundo, mas ancorada na nossa relação inabalável com Cristo. Lembre-se do rei Josafá, que enfrentou um exército esmagador não com medo, mas com fé. Sua história em 2 Crônicas 20 nos ensina que a vitória divina nem sempre vem por meio de batalhas,
mas muitas vezes por meio de fé e oração inabaláveis. Somos chamados a ser faróis desta paz. Bem-aventurados os pacificadores. Somos lembrados em Mateus capítulo 5, versículo 9. A nossa missão é semear reconciliação e compreensão no mundo dilacerado por conflitos. Devemos nos erguer, não como observadores passivos, mas como pacificadores ativos, encarnando o amor e a paz de Cristo. Perante os rumores de guerras e as sombras dos conflitos, devemos nos apegar firmemente à nossa fé. Não nos deixemos influenciar pelo medo, mas sejamos guiados pelo Espírito Santo para espalhar a paz, a compreensão e o amor. Enquanto estamos à beira do que parece ser uma escalada inevitável, deixemos que as nossas vozes se juntem num coro de oração e as nossas ações reflitam o amor daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Considere as palavras profundas encontradas em Isaías, capítulo 5, versículo 20. É um chamado para despertar, nos exortando a discernir o real do enganoso, a luz da escuridão. É fácil perder de vista, confundir os limites entre o certo e o errado no mundo em que muitas vezes celebra o contrário. Mas aqui está a verdade. Abraçar ou mesmo tolerar o que está errado sob o pretexto de progresso ou liberdade pode nos levar por um caminho perigoso. Não é sobre consequências pessoais, é sobre o impacto coletivo nas nossas comunidades, nas nossas nações, no nosso mundo. Vamos falar sobre obstáculos. Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 12, não mediu palavras sobre as graves consequências de desencaminhar outros. É um aviso terrível não apenas para aqueles que enganam deliberadamente, mas para qualquer pessoa que, através da ação ou da inação, se torne um canal para a corrupção. Cada escolha que você faz, cada posição que você toma, provoca ondas na estrutura da sociedade. Você está construindo pontes ou barreiras para a verdade. E depois há a luta íntima, a batalha interior. A imoralidade sexual, conforme destaca em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, não é apenas mais um pecado. É uma invasão, uma profanação do templo sagrado que é o seu corpo. Não é sobre julgar ou espalhar vergonha, mas compreender o profundo significado da pureza, de respeitar a si mesmo e ao Espírito de Deus que habita dentro de você. Mas os avisos não param por aí. A idolatria, o ladrão sutil da devoção, pode se infiltrar em nossas vidas de muitas formas. Dinheiro, poder, até mesmo a necessidade insaciável de aprovação. Êxodo capítulo 20, versículo 35, não fala apenas de imagens esculpidas. É um lembrete de que nada deve eclipsar o nosso compromisso com o que é verdadeiramente primordial, o nosso relacionamento com o Criador. Então, qual é a mensagem para estes últimos dias? Não é uma profecia de destruição, mas um farol de esperança. É um chamado para voltar ao que é real, ao que importa. É um convite para olhar além da superfície, para ver o mundo não apenas como ele é, mas como poderia ser, e tomar uma posição, para fazer a diferença e trilhar um caminho de integridade e propósito. Este é o seu chamado para despertar. É hora de se livrar da complacência, de desafiar o status quo, de questionar as narrativas que lhes são transmitidas. É hora de buscar a verdade, de promover o amor, de construir pontes de compreensão e caminhos para a paz. A jornada não será fácil. Exigirá coragem, convicção e um compromisso inabalável com o que é certo. Mas as recompensas, uma vida de autenticidade, um legado de impacto, um mundo transformado, são incalculáveis. Então, enquanto você está no limiar da eternidade, lembre-se disto. Você não é apenas um espectador. Você é um participante do desenrolar da história da humanidade. Suas ações, suas escolhas, sua voz são importantes. As advertências do passado não são apenas textos antigos.
Elas são faróis atemporais que nos guiam em direção a um futuro mais brilhante e mais iluminado. A antiga sabedoria encontrada em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 5, não é apenas um texto numa página, é um aviso vivo e respiratório. Nos fala de uma época talvez muito parecida com a nossa, em que as pessoas desviarão os ouvidos da verdade, procurando conforto nas fábulas em vez de enfrentarem a luz, por vezes dura, da realidade. Não são apenas as informações que passamos casualmente em nossas telas, é sobre o que deixamos se aninhar em nossos corações. Será que estamos construindo fortalezas em torno de nossos espíritos ou deixando os portões abertos para qualquer pensamento ou capricho passageiro? Lucas capítulo 17 não fala apenas dos tempos antigos. É um espelho refletindo nossas próprias vidas. Assim como as pessoas nos dias de Noé foram pegas desprevenidas, nós também podemos ser pegos de surpresa se não tomarmos cuidado. Temos que viver em estado de prontidão, em um modo de vida que nos mantenha ligados ao que realmente importa. Pense nisso. Com que frequência realmente ouvimos? Quero dizer, ouvir verdadeiramente o mundo ao nosso redor, uns aos outros, aquela voz calma e persistente do sussurro de Deus através do caos. Tudo é uma questão de ouvirmos as verdades que escolhemos aceitar e das mentiras que decidimos rejeitar. Mas não vamos nos perder na escuridão. Esta também é uma mensagem de esperança, um lembrete de que em meio ao barulho e à pressa existe um caminho de paz, um modo de viver que se alinha com uma verdade mais profunda e duradoura. É sobre voltar ao básico, a um evangelho que não apenas conforta, mas também desafia, que nos chama não apenas a crer, mas a agir com coragem e convicção. Imagine, só por um momento, permanecer firme em um mundo que está em constante mudança. Imagine-se não como uma folha lançada pelo vento, mas como uma árvore, enraizada, forte e inabalável. É desse tipo de resiliência e firmeza que estamos falando aqui. Temos que viver com tal propósito e clareza que aconteça o que acontecer, estaremos prontos, não apenas para resistir, mas para prosperar. Portanto, ao olharmos para a eternidade, não façamos isso com pavor ou ansiedade. Vamos encarar isso como uma oportunidade para aprofundar a nossa compreensão, para fortalecer a nossa determinação e para viver com tal autenticidade e paixão que não podemos deixar de fazer a diferença e acordar todos os dias com a intenção de viver plenamente, amar com ousadia e pisar com leveza nesta terra que nos foi confiada. Jesus Cristo, nosso Salvador, está voltando. A cada dia que percorremos um caminho repleto de tentações e distrações, atraídos pelos prazeres passageiros deste mundo. No entanto, no meio deste caos, há uma voz que sussurra, um lembrete gentil, mas firme de que fomos feitos para mais do que essa existência temporária. Este mundo, com todo o seu brilho e glamour, é apenas uma sombra comparado à brilhante realidade que nos espera. Agora, imagine um momento no tempo, um momento em que venha em nossa direção com a inevitabilidade do nascer do sol de manhã. Neste momento, o comum dá lugar ao milagroso. Nós que mantivemos a fé, que ousamos crer, mesmo entre escarnecedores e céticos, testemunharemos a vindicação final da nossa fé. Jesus retornará não como um humilde carpinteiro, mas como o Rei dos Reis, pronto para reunir aqueles que aguardavam ansiosamente a sua volta. Mas aqui está o problema. Não sabemos a hora. Pode ser em alguns momentos ou anos depois. Esta incerteza não é motivo de medo, mas um apelo à prontidão. É um chamado para viver cada dia com propósito, integridade e expectativa. É um chamado para olhar além do imediato e ver o eterno. Você deve estar se perguntando, como me preparo para tal evento? É mais simples e ainda mais profundo do que você imagina. Tudo começa com uma escolha. Uma decisão de não apenas crer em Jesus, mas segui-lo. Deixar seus ensinamentos moldarem sua vida e seu amor guiar suas ações. É sobre afastar-se dos padrões deste mundo e transformar a sua mente através do poder da palavra de Deus.
Mas é mais do que apenas transformação pessoal. É ser um farol de esperança e verdade em um mundo que muitas vezes é sombrio e confuso. É mostrar o caminho aos outros, não através da força ou do julgamento, mas através do amor, da compaixão e de uma vida que reflete a luz de Cristo. Vamos tomar uma decisão consciente para estarmos prontos e nos comprometer com um relacionamento mais profundo com Cristo, com uma vida alerta e orientada para a sua vinda. Vamos nos envolver em conversas importantes, compartilhar a esperança que nos sustenta e arde de uma forma que reflita o coração do nosso Rei que está por vir. Não é sobre o medo ou a desgraça, mas é a alegria, a expectativa e o reencontro definitivo com nosso Salvador. É viver uma vida rica em significado e propósito, sabendo que o nosso tempo aqui é apenas o começo. Então, vamos abraçar esta jornada com corações e mentes abertas. Vamos encorajar uns aos outros, edificar uns aos outros e espelhar a notícia de que algo incrível está por vir. Prepare-se, fique alerta e mantenha os olhos no horizonte. O melhor está por vir. E se essa mensagem tocou seu coração, então, curta e se inscreva neste canal. Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Na jornada rumo à redenção, há uma verdade que não podemos ignorar. Nem todos os caminhos levam à salvação. Vamos mergulhar numa exploração profunda, numa narrativa tecida a partir do próprio tecido da graça e do julgamento, nos concentrando no tema comovente: 7 tipos de pessoas que não conseguem ser salvas. O primeiro tipo são as almas autoconfiantes, aquelas que se deleitam com a sua própria justiça percebida. Elas se destacam como árvores em um penhasco, com raízes emaranhadas pelo orgulho, em vez de plantadas no solo humilde da fé. Elas são como atores num palco, executando roteiros de piedade enquanto seus corações vagam num deserto vazio espiritual. Suas orações são ecos de autoelogio e não apelos sinceros pela misericórdia divina. O segundo tipo, aqueles que usam máscaras, não de tecido, mas de engano e fingimento. Sim, estou falando dos fariseus modernos, os atores da grande peça da vida que se esqueceram do seu verdadeiro eu. Imagine caminhar pela vida com uma máscara tão convincente que até você esquece quem está por baixo dela. Esses indivíduos são aqueles com quem frequentemente nos sentamos ao lado sem saber que por baixo de suas melhores roupas de domingo existe um coração tumultuado. Eles falam de pureza, mas suas noites são marcadas pelas sombras do vício. Eles proclamam fidelidade, mas vagam pelos becos da traição. Eles levantam as mãos em adoração, não em rendição a Deus, mas como uma performance para os olhos do mundo. Consideremos o rebelde quieto que insiste: não preciso ir à igreja para me sentir próximo de Deus. No entanto, eles perdem completamente o foco. Não se trata do edifício, ou da construção, ou do prédio. Trata-se da comunidade, de união de almas em busca de algo maior. E há também o frequentador da igreja, aquele que está fisicamente presente, mas espiritualmente ausente, suportando o culto como uma criança, contando os minutos até o recreio. Eles sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Aqui está o cerne da questão. Uma vida de dualidade é uma vida de turbulência. É um caminho traiçoeiro que afasta da própria salvação os que procuram. Quão trágico é estar nos portões do paraíso, apenas para descobrir que a chave não cabe porque nunca foi feita para ser uma chave falsa. O terceiro tipo de pessoa que não pode ser salva são aqueles camaleões da fé, aqueles que se misturam aos bancos da igreja, cujas palavras são uma melodia de devoção, mas as suas ações são uma melodia discordante. Eles são os frequentadores das manhãs de domingo, cujos dias da semana são desprovidos da luz que afirmam seguir. Considere os batimentos cardíacos que batem em negação, ou os olhos que se fecham para os milagres exibidos diante deles. Embora os céus declarem sua glória, eles escolhem a cegueira em vez da visão. Não se trata de um simples descuido, é um coração trancado contra o sussurro da verdade. A chave? A fé. Não apenas um aceno ao divino, mas uma confiança profunda e inabalável de que Deus, em seu amor infinito, ressuscitou seu Filho dentre os mortos, oferecendo uma tábua de salvação para a humanidade.
Essa não é uma história de mera descrença, é uma saga de conexões perdidas com a eternidade. Cada alma que permanece firme na dúvida é como um navio que se recusa a navegar ancorado no ceticismo. Eles estão perdendo, não uma chance passageira, mas uma promessa eterna. É uma situação terrível que ecoa com o silêncio de uma chamada não atendida. Nunca é tarde demais. A ponte da fé não é apenas para os que creem, é para quem busca, para o cético, para o quebrantado. É para qualquer pessoa disposta a dar o primeiro passo de fé. Portanto, ao refletir sobre os grandes mistérios da vida, lembre-se do poder da fé. Não se trata apenas de evitar um caminho sem volta, mas de abraçar uma jornada de esperança sem fim. Quarto, não ignoremos os céticos, aqueles que dissecam cada milagre com o bisturi do cinismo. Exigem sinais, mas cegam-se às maravilhas que dançam no cotidiano. Seus corações são fortalezas, imunes às palavras da verdade que falam nos ventos da vida cotidiana. Consideremos a pessoa que, com um mapa nas mãos, insiste que seu próprio intelecto ou recursos pode traçar um caminho para a salvação. Ela estuda as Escrituras não para abraçar a Cristo, mas para encontrar uma brecha, um atalho. Ela confia em sua própria força, riqueza ou status, acreditando que pode abrir um caminho para a vida eterna. Mas aqui está a verdade inabalável. Essas rotas, por mais atraentes que sejam, levam apenas a becos sem saída. Não há substituto, nem alternativa, nem desvio que ignore a necessidade de Cristo na nossa salvação. Reflita sobre isso. O sacrifício de Jesus na cruz não foi um mero acontecimento histórico, foi o último ato de amor, um resgate pago integralmente pelos nossos pecados. Abraçar qualquer outro meio de salvação é se afastar do dom mais precioso já dado. É como ter a chave de um baú de tesouro e escolher vagar indefinidamente, procurando outra maneira de entrar. Nesse momento, peço que você considere o seu caminho. Você está caminhando em direção à luz com Cristo ou está procurando outras maneiras fúteis de se salvar? Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador não é apenas mais uma decisão, é a decisão, aquela que ilumina o caminho para a verdadeira vida. Não se trata de incutir medo, mas de despertar esperança, uma esperança que te convida a se afastar das sombras da incerteza e abraçar a certeza de Deus. Considere também os ecoadores da fé, aqueles que papagaiam versos e hinos sem nunca deixar a melodia penetrar em suas almas. São como juncos ocos, balançando com as marés da doutrina, mas sem a raiz da convicção. A sua fé é um manto emprestado, usado para ostentação em vez de uma vestimenta tecida de testemunho pessoal. E o que dizer dos rebeldes silenciosos, aqueles que concordam com a cabeça, mas caminham em rebeldia? Eles são os enigmas, as suas vidas são um labirinto onde a verdade se perde nas sombras do compromisso e da conveniência. Eles são os vagabundos no mar da fé, com as velas rasgadas pelos ventos do fascínio mundano. A quinta categoria daqueles que se encontram fora do alcance da salvação são os blasfemadores. Considere as palavras profundas de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32, onde é declarado que todos os pecados podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não é apenas um erro ou engano, é uma negação total e uma zombaria da verdade divina, uma rebelião contra a forma mais pura de autoridade espiritual. Aqueles que trilham esse caminho rompem os laços com esperança e graça, assumindo uma postura imperdoável. Não vamos medir palavras aqui. A narrativa da vida após a morte é repleta de equívocos e ilusões. Muitos acreditam que as orações póstumas podem alterar o destino eterno de alguém. No entanto, a dura realidade é essa. Uma vez que a pessoa morreu, as chances de salvação não existem mais. O conceito de limbo purgatorial é um mito reconfortante desconectado da dura realidade da lei espiritual. Nossas vidas, as decisões que tomamos, as crenças que mantemos, esses são os roteiros que escrevem nossa história final. Se negligenciarmos a oportunidade de redenção, depositar as esperanças em intercessões post-mortem é como se agarrar ao vento. Que isso seja um lembrete estimulante para abraçarmos a luz, para valorizarmos a oferta divina de perdão e para vivermos de uma maneira que honre o Espírito dentro e ao nosso redor. Pois nesta compreensão reside a esperança de um caminho rumo à salvação, um caminho iluminado pela fé e guardado pela graça divina. O sexto tipo de pessoas que não podem ser salvos
São aqueles que andam nas margens, com suas histórias não contadas, as suas lutas invisíveis. O hipócrita que vai à igreja e diz: sim, irei à igreja, mas não posso fazer toda essa loucura de cantar, dançar e orar. Contanto que eu conheça Deus, isso é tudo que eu preciso. Será que você se acha grande demais para Deus? Ou tão importante que você não pode mover o seu corpo para Jesus? Nós vemos e conhecemos você, e o mais importante, Deus te conhece. Você tenta o seu melhor para ser invisível. Aqueles que ficam em segundo plano, suas vozes são um mero sussurro no coro da fé. Deus quer ser adorado e louvado. Ele nos criou para que possamos adorá-lo. Como você vai suportar uma eternidade cantando, gritando e adorando a Deus se não aguenta ir à igreja por 90 minutos num domingo de manhã? O sétimo tipo de pessoas que não podem ser salvas são os guerreiros cansados. Aqueles que lutaram em nome da fé, mas carregam as cicatrizes da raiva não resolvida e da falta de perdão. São como soldados que regressam de uma guerra que nunca compreenderam, com a armadura amassada e o espírito ferido. Imagine uma árvore vibrante, uma vez enraizada no solo fértil da fé, agora se desenraizando para buscar consolo no deserto árido. O apóstata é como essa árvore, que já floresceu nos princípios da justiça, mas agora vagueia, buscando a miragem dos prazeres mundanos. A Bíblia pinta esse quadro vividamente com as palavras comoventes de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 22, ecoando a realidade sombria de uma alma perdida em sua própria liberdade. Por que isso é importante para nós? Porque esta não é mais uma história de cautela, é um reflexo da fragilidade humana. É a história de buscar calor num fogo que promete luz, mas só fornece cinzas. O apóstata conhece a melodia da verdade, mas escolhe dançar ao som das melodias discordantes do engano e da desilusão. Ele viu o amanhecer, mas virou as costas buscando consolo na noite. Não estamos aqui para condenar, mas para estender a mão, para lembrar aos que se desviaram que o caminho de volta nunca está selado. É um apelo para considerar o amor que nunca desaparece, a graça que sempre é estendida e a promessa eterna que te aguarda. Se você se desviou da fé, tome este vídeo como uma oportunidade de saber que nada está perdido para você, contanto que você se arrependa. Portanto, ao ponderarmos sobre este tema solene, não o façamos com corações de pedra, mas com espíritos dispostos a compreender e abraçar. Lembremos que cada jornada é única e que dentro de cada passo rebelde há um potencial de retorno. E para você, que pode estar numa encruzilhada, saiba disso. Sua história não está escrita nas estrelas, mas nas escolhas que você fez. E cada dia é uma nova página esperando para ser virada. Deus não pode salvar os mortos. Muitas vezes, as pessoas fazem orações por seus entes queridos, falecidos, seu pai, mãe, irmão, irmã, etc. Eles vão aos ministros da palavra e dizem: pastor, por favor, ore pelo fulano de tal. Sinto muito, mas você pode não querer ouvir isso. Mas eu direi a você, depois de falecer, depois de morrer, nem todas as orações dos santos da terra poderão te salvar. Sua voz, sua história e sua perspectiva são importantes. Juntos, vamos buscar a verdade, espalhar o amor e ser faróis de esperança no mundo que tanto precisa dela. Será que você é uma descrição de alguém nessa lista? Se for esse o caso, faça um esforço agora para modificar o seu comportamento, pois Deus é incapaz de conceder misericórdia aos mortos. Em vez disso, utilize os dias restantes para combater o bom combate. Diga a si mesmo que você fará uma mudança em seu comportamento agora mesmo. Se essa mensagem tocou você, nos diga como, dando um like neste vídeo e escrevendo na área de comentários que você tomou a decisão de mudar o seu comportamento hoje. Você sabia que a profecia mais aterrorizante e chocante sobre o fim dos tempos ainda está por acontecer? O livro de Apocalipse é um compêndio de muitas profecias, a maioria das quais é sobre os últimos dias. Muitas dessas profecias são tão aterrorizantes e horríveis que mesmo os pesquisadores mais engenhosos da Terra hoje não conseguem investigá-las completamente. As Sagradas Escrituras confirmam que quando essa profecia começar a se desenrolar, multidões de pessoas na Terra começarão a se arrepender e a se afastar dos seus comportamentos perversos e ímpios.
Elas se voltarão para Deus, se arrependendo por rejeitar sua oferta de salvação e clamarão por misericórdia e perdão. Neste vídeo, mostrarei algumas dessas profecias horríveis e suas ocorrências na Bíblia. Também mostrarei a profecia bíblica mais aterrorizante que aguarda todos aqueles que não entregarem seus corações ao Senhor Jesus. A primeira dessas ocorrências é a chegada do Anjo da Morte. O Anjo da Morte, também conhecido como o Destruidor, é uma criatura celestial que desceu à Terra por volta de 1300 a.C., quando o faraó, o rei do Egito, recusou o apelo de Moisés para libertar os israelitas do cativeiro. Deus enviou 10 pragas ao Egito, humilhando os egípcios e seus deuses pagãos. As pragas incluíram a transformação do rio Nilo em sangue, invasões de rãs e insetos que cobriram toda a terra, morte do gado egípcio, doenças de pele entre os egípcios e escuridão na terra do Egito por 3 dias e 3 noites. Apesar de todas essas pragas, o coração do faraó ainda estava endurecido contra Deus. Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo que espalhasse sangue do cordeiro nas ombreiras das portas. Esse ato os pouparia da visitação final do Anjo da Morte após a repetida recusa do faraó em libertar os filhos de Israel. Veja o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 11, versículos 4 ao 7. Moisés disse: "Assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o fez distinção entre os egípcios e os israelitas." Então, à meia-noite, o Anjo da Morte matou todos os primogênitos do Egito, incluindo o filho do faraó e os primogênitos de todo o gado egípcio. Os egípcios acordaram com a visão de seus primogênitos mortos e lamentaram muito. A próxima dessas ocorrências é a visão das profundezas da terra. Este é um dos relatos mais fascinantes do Antigo Testamento. Depois que os filhos de Israel foram libertados da escravidão egípcia, eles viajaram pelo deserto. No processo, uma rebelião liderada por um homem chamado Corá se levantou contra Moisés e seu irmão Arão. Corá exigiu status igual a Moisés e Arão para servir como sumo sacerdote do Senhor, apesar de não ter autorização de Deus. Isso gerou a inveja e o ressentimento entre o povo. Deus ficou irado com este ato vergonhoso e informou a Moisés sobre a ira iminente que cairia sobre Corá. Deus instruiu Moisés a ordenar ao povo que se distanciasse de Corá e de seus seguidores. O Senhor abriu a terra bem diante de seus olhos, e Corá e seus seguidores foram engolidos pelas profundezas da terra, com todos os seus pertences. Vejamos o que está escrito no livro de Números, capítulo 16, versículos 31 ao 33. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. O terceiro acontecimento é a vinda das 2 testemunhas. O advento das 2 testemunhas está no livro do Apocalipse. Isso ocorrerá durante a grande tribulação. Essas 2 testemunhas podem ser Enoque e Elias ou Elias e Moisés. No entanto, a Bíblia não confirma quem eles são. Ambos terão a particularidade de nunca terem experimentado a morte antes. Eles profetizarão em todo o mundo durante 3 anos e meio sob o domínio diabólico e brutal do Anticristo. Essas 2 testemunhas serão terrivelmente desprezadas ao declararem o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas que são espiritualmente cegas, aquelas que passaram a desfrutar das trevas que são o mundo. Algumas pessoas ouvirão o Evangelho que pregam, enquanto a maioria irá ignorá-los e odiá-los ainda mais por pregarem o Evangelho. Todos aqueles que os rejeitarem e a sua mensagem enfrentarão a ira de Deus e serão tratados com o fogo que sai da boca das testemunhas para consumir os seus adversários. Este evento inexplicável ocorrerá sem dúvida porque o Anticristo, o governante do mundo, se oporá ferozmente a qualquer um que adore o único e verdadeiro Deus vivo. Como resultado, o Anticristo fará todos os esforços para atacar essas 2 testemunhas.
Esses homens de Deus também terão a capacidade sobrenatural de fechar o céu, evitando a chuva durante o seu mandato profético, semelhante às ações de Elias contra o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eles também terão autoridade para transformar rios e oceanos em sangue e lançar várias pragas sobre a terra a seu critério. Dessa forma, estas duas testemunhas afirmarão a sua autoridade globalmente, intocável devido ao poder esmagador de Deus sobre elas. Apocalipse, capítulo 11, versículos 7 ao 10, nos conta o final interessante dessas duas testemunhas. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. A Bíblia diz que depois disso, as pessoas ouvirão uma voz alta do céu dizendo: "Subam aqui." As duas testemunhas subirão ao céu numa nuvem enquanto seus inimigos observam. Naquela mesma hora, ocorrerá um forte terremoto e 1/10 da cidade entrará em colapso. 7.000 pessoas morrerão no terremoto, e os sobreviventes ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus do céu. A próxima profecia na lista desses acontecimentos é a Batalha do Armagedon. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 ao 16: "Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha." Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A batalha será a maior guerra da história da humanidade. A Batalha do Armagedon ocorrerá no final da tribulação. Todos os governantes da Terra serão unidos pelo Anticristo, reunindo as suas forças para um ataque em grande escala a Jerusalém e ao povo de Deus. Depois disso, Jesus Cristo e os exércitos celestiais retornarão à Terra para vencer os poderes do mal e enviar o falso profeta e o Anticristo para o lago de fogo. Depois disso, Satanás será preso e Jesus Cristo estabelecerá seu reino na Terra por 1000 anos. Acredita-se comumente que o Armagedon resultará na destruição do nosso planeta. No entanto, de acordo com a Bíblia, a Terra servirá como morada eterna para aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador e seguiram os seus ensinamentos. A quinta dessas ocorrências é o arrebatamento. O arrebatamento, segundo a Bíblia, é para todos os que creem em Cristo. Será um evento glorioso. Todos os cristãos verdadeiros serão transportados para o céu repentinamente e nossos corpos físicos serão transformados num piscar de olhos em corpos glorificados. Todo cristão verdadeiro que estiver vivo na ocorrência deste grande evento não morrerá, mas será transformado para ser como Jesus Cristo. Que experiência será este dia para os que creem? Há quem acredite que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, enquanto outros acreditam que o arrebatamento ocorrerá depois da grande tribulação. Apesar destas incertezas sobre quando o arrebatamento ocorrerá, uma coisa é certa e constante. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24 que o arrebatamento de fato ocorrerá. Vendo todas essas ocorrências terríveis que aconteceram ou ainda vão acontecer de acordo com a escatologia bíblica, agora vamos mergulhar na profecia mais aterrorizante. Você está pronto? A profecia que mais teme em nossos corações se cumprirá quando os anjos de Deus soarem suas 7 trombetas durante o Apocalipse. A primeira trombeta sinaliza uma chuva de sangue ardente sobre a terra.
queimando 1/3 das árvores e de toda a vegetação da terra. A segunda trombeta traz uma enorme montanha em chamas para o mar, resultando na morte de 1/3 da vida marinha e na destruição de navios. Na terceira explosão, uma estrela massiva conhecida como absinto cairá do céu para contaminar todas as fontes de água, causando inúmeras mortes. Na quarta explosão, a luz diminui, criando escuridão cobrindo o sol, a lua e as estrelas. O quinto anúncio abre um abismo onde emergem gafanhotos, atormentando quem não tem proteção sob o selo de Deus na testa. Isso também é chamado do primeiro ai. A sexta explosão apresentará 4 anjos demoníacos perto do rio Eufrates, unindo forças com Satanás para liberar exércitos, levando milhões de cavaleiros a causar sérios estragos, matando humanos impiedosamente. João, o apóstolo amado, descreve esse temido exército como composto por 200 milhões de soldados vestidos com couraças vermelhas, azuis escuras e amarelas, com cabeças de cavalo em forma de leão que emitem fogo, fumaça e enxofre pela boca. 1/3 da humanidade será morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram de suas bocas. O poder dos cavalos estará em suas bocas e em suas caudas, pois suas caudas serão como cobras, tendo cabeças para infligir ferimentos. O resto da humanidade que não for morto por essas pragas ainda não se arrependerá dos seus maus caminhos. Eles continuarão a adorar ídolos de ouro, prata e latão, pedra e madeira que não podem ver, ouvir ou andar. Eles recusarão a se arrepender dos seus assassinatos, feitiçarias, imoralidades sexuais ou roubos. Meu amigo e minha amiga, quero que saiba que esses eventos apocalípticos transcendem a imaginação humana. Tenha certeza de que a Bíblia não nos engana nem nos desencaminha. Mesmo que isso possa te aterrorizar neste momento, já existe uma provisão para evitar esta profecia terrível sobre o fim dos tempos na sua vida, se você aceitar Jesus. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 3, versículos 14 e 15, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Isso quer dizer que se você escolher entregar seu coração a Deus hoje, Jesus preservará você eternamente. Ele irá te proteger das provações e te conduzir a um novo reino pacífico, livre de dor, lágrimas, medos e incertezas. Você não terá preocupações desnecessárias sobre os eventos do fim dos tempos. Jesus está chamando você hoje para vir a Ele, e Ele lhe dará descanso.